Entra ano, sai ano, projeto a projeto e eu sempre vejo a mesma coisa. Gente que não sabe usar máscara. Mas hoje isso vai mudar, porque eu vou te ensinar o jeito certo de usar as máscaras para que você possa fazer a máscara de números e de datas no Oracle. Vamos começar pela nerdice. O formato de data do Oracle é salvo como um binário e é dividido em 7 bytes. 1 byte para cada pedaço da data. Imagine que temos uma barra dividida entre 7 quadrados. Cada quadrado é responsável por armazenar um pedaço da nossa data, sendo o primeiro quadrado o século, o segundo o ano, o terceiro o mês, o quarto o dia, o quinto a hora, o sexto o minuto e o sétimo e último os segundos. Então, diferente do que muitos acham, toda vez que a gente compara duas datas, o Oracle trabalha com números, usando esses bytes ao invés de strings. Outro tópico importante que eu aconselho que você estude é o NLS Date Format. Esse carinha vai definir como o banco de dados vai mascarar sua data por padrão. Dica gamer, comece pela view NLS Session Parameters. Agora vamos para a prática. Se você tem uma coluna do tipo date na sua tabela e você precisa comparar usando uma string, a boa prática nos diz que você deve converter a string para date. Na minha consulta, estamos recuperando todas as linhas da tabela employees, cuja coluna hide date seja igual uma string ainda a ser definida. Inclusive poderia ser um item de página, é o caso de uso mais comum. No caso brasileiro, a gente usa essa máscara aqui. Se quiser adicionar as horas, basta modificar a máscara para incluir o formato de horas. E caso a tua string de data esteja num formato diferente do BR, preenchemos o formato de data de acordo com a string. Agora eu vou falar uma coisa que você já sabe. Bom, é bom lembrar que quando a data tem também os minutos e segundos, a gente vai ter que usar um trunc, tanto do lado da string, caso a minha string tenha também os minutos e segundos, quanto do lado da data já gravada na tabela. Se tu não precisar converter, tu pode comparar direto com uma constante de data, adicionando a palavrinha date na frente. No meu caso, hire date está no formato americano, então a minha string deve estar no mesmo formato. Ah, mas e quando a minha coluna de banco de dados é uma string? Pô, meu galo, vamos trocar isso aí o mais rápido possível, porque isso vai te causar problemas, mas vamos lá. Pro coitado que vai lidar com dados salvas em varchar e associados, vamos converter ambos os lados para date. Se você precisar ordenar pela data, ordene usando o conversor. Então, meu querido gafanhotos, não cometa atrocidades como apostar que, se fazer um tuchar e depois um to-date, tudo ficará bem. Se seu valor já for uma string, e campeão, não tem necessidade. Dobrar a aposta. Quando além de fazer do lado de lá, o indivíduo faz dos dois lados. Para garantir. Pero que sim, pero que não. Se você desconhece sobre como são armazenadas as datas, é bem possível que você tente esse daqui. Pô, mas aqui no meu PC funciona. Isso pode até funcionar, mas vai prejudicar o desempenho, além de remover a precisão da data. E caso tu precise da data e da hora, isso vai ser um empecilho. Esquecer de dar o like no vídeo. Sério, essa é a pior atrocidade da lista. A primeira coisa que você tem que conferir é se a sua aplicação está com o formato de data correto. Para isso, vem aqui em Share Components e Globalization Attributes. Nesse formulário, você preenche os campos com o formato de data de acordo com a nacionalidade. Fazendo isso, mesmo que no seu banco exista alguma data em outro formato, aqui na aplicação ela vai ser exibida no formato que definimos. Cara, eu vou bater numa tecla aqui que eu vejo muita gente com anos de experiência em Apex errando. Evite ao máximo formatar as datas ou números direto na carry. Busque sempre usar o low code do Apex porque ele tá aí para te ajudar. Além de aumentar a regibilidade do teu código, o Apex vai te garantir mais produtividade, sabendo qual é a máscara que tu quer usar naquele campo. Mas continuando, praticamente todo item e coluna vão ter essa propriedade aqui. Aqui você pode declarar o formato que tu quiser. E ainda tem alguns presets que te mostram mais ou menos como vai ficar para caso tu ainda não tenha decorado igual um bom nerdola. Se for setar alguma data, lembre-se sempre de desligar a opção Escape Special Characters para ela não sair quebrada. Lembrando, os itens de página de data ainda são considerados texto, então tenha isso em mente quando for manipulá-los. Nesse exemplo aqui, eu seto uma data baseada em outra data, mais 10 dias, então eu devo fazer a conversão para to-date. Diferente das datas, os números não causam tanta confusão, então eu não vou me estender muito sobre a conversão deles do lado do PL. Uma coisa interessante de se saber é que existe no roadmap de ideias pro Apex essa ideia aqui.
Em resumo, é uma solicitação para o time que desenvolve o Apex colocar ali nas configurações de globalização campos para definirmos o formato de número e casa decimal. Igual temos com as datas, onde a gente define o formato inteiro das datas ali. Essa ideia já está no roadmap. Isso significa que em breve podemos ter esse facilitador. Como hoje ainda não temos, o jeito de formatar é jogando a máscara numérica em toda a coluna barra item de página que tu vê. Uma vez tendo a máscara, o Apex vai se virar com a conversão para inserir no banco. Exemplo básico. Aqui no meu banco, o Adam está cadastrado com 8,000.22 de salário, porque meu banco está no formato americano. Para saber o formato do seu, você pode consultar a view NLS Session Parameters. Se a sua propriedade NLS Numeric Characters tiver ponto e depois vírgula, pode saber que tu está no formato americano. E se tiver vírgula e depois ponto, tamo em casa. Mas voltando pro Adam, na minha aplicação, olha só como ele aparece. Isso não é tudo não. Quando eu vou salvar os dados dele no formulário, a visualização e a edição também estão corretos. Então se eu vier aqui salvar o número usando vírgula, não vou ter nenhum problema. O Apex vai converter esse número implicitamente e salvar do jeito certo no banco. Lembrando que eu estou usando o processo DML automático do Apex. Nos casos manuais, você vai ter que fazer a conversão. Para ter esse resultado, tudo que tu precisa fazer é atualizar o Format Mask do item de página ou a coluna do relatório por formato que tu for usar. Se ficou até aqui, comenta mascarinhas aqui nos comentários, para eu saber que você viu o vídeo até o final. Por esse vídeo é isso. Quer focar no conteúdo? Segue o Apex Duo.